Muito bem, pessoal. Nós vamos estar encerrando, então, a nossa atividade enquanto prestação de conta do nosso mandato através desse vídeo. E aí a gente vai estar passando aí para os senhores 3 principais pontos. O primeiro, fazer uma retrospectiva do nosso mandato. Depois, breves considerações acerca das eleições e do seu resultado. E, por fim, a gente vai estar analisando aí, fazer uma análise, um balanço final de tudo o que aconteceu, de modo geral, né? Para começar a retrospectiva, eu gostaria de relembrar aos senhores, e aí o detalhe de vocês vão poder encontrar lá no vídeo de número 5, é uma proposta de simplificação dos processos. A ideia dessa proposta de resolução era justamente trazer mais celeridade aos processos e garantir isonomia no tratamento com relação aos despachos, não permitir com que um determinado servidor ele tenha um tratamento mais célere em relação a outro, a depender da sua proximidade com a gestão. Era basicamente essa a ideia. A gente propôs oficialmente isso para a gestão. A gestão, na época, ela chegou a nos informar que foi encaminhado para a Procuradoria, mas assim, não tive conhecimento de número de processo, não sei de que forma, simplesmente o processo ele foi emperrado, né? E não foi para frente, lamentavelmente. Depois, nós temos a não aprovação do organograma, né? A gente denunciou aqui e lá dentro do Consup, vocês que acompanham a gente desde o início, devem se lembrar quando a gente denunciou a gestão porque ela fazia atos ad referendo, mas que nunca se submetia ao Conselho Superior. Na época, prometeu se submeter, mas até hoje continua ainda a problemática. Nós nunca, enquanto Conselho Superior, aprovamos sequer um ato ad referendo que demonstre que o Consup realmente tenha a palavra final. Não, isso não existe dentro da instituição. O Consup não tem a palavra final, pelo menos no que diz respeito ao organograma. Isso continua sendo, até os dias de hoje, na atual gestão, um vício que, infelizmente, não tem se mostrado interessados, eles não têm se mostrado interessados em corrigir. Depois vem a questão da insalubridade, a não aprovação do organograma, vocês acompanham no vídeo de número 7. Agora, com relação à insalubridade, vocês vão acompanhar no vídeo de número 9, mais detalhes, tá? Aqui é só mesmo para relembrar que a gente também pediu que fizesse uma resolução para verificar a questão formal de como é que se processa um pedido de insalubridade, e isso acabou virando um manual futuramente, mais na frente, né? E já saiu esse manual. E assim, não saiu como a gente queria através de resolução, mas pelo menos já foi um avanço, né? Depois, no vídeo de número 19, vocês vão estar relembrando como que a gente atuou em relação ao pedido de organização da administração no que diz respeito a ela disponibilizar, no mínimo para a gente, uma lista de processos pendentes de aprovação do Consup, né? Os mais detalhes vocês vão acompanhar no vídeo de número 19 com relação a essa lista. Essa lista até chegou a sair, mas ela não ficou sendo atualizada como deveria ser. Depois, vocês vão ver no vídeo de número 12, como que a gente analisou aqui o quão governista é o Consup naturalmente, isso porque a lei já amarra, já traz dessa forma, e assim o nosso trabalho independente, ela acaba se tornando mais dificultosa, a gente acaba ganhando até uma pecha lá dentro do Consup, como algo encrenqueiro, alguém chato, alguma coisa desse sentido, quando na verdade tudo que a gente queria era simplesmente o cumprimento da legislação, nada mais que isso. E as pessoas não conseguiam nos responder nossos questionamentos. Depois, isso no vídeo de número 12, vocês vão estar acompanhando aí a composição e consequência do Consup. Depois a gente tentou lançamos um blog, né, para acompanhar o nosso trabalho, para fazer com que o nosso trabalho ele ganhasse novos elementos visuais, imagem, texto, etc. Mas eu confesso a vocês que manter um canal como esse dá muito trabalho, principalmente porque é um trabalho assim bastante polêmico, né? É bastante polêmico, tá aqui na frente, dando a cara a tapa, liberando os comentários para vocês. E, enfim,
eu confesso a vocês que eu não consegui manter as duas coisas ao mesmo tempo, e aí a gente acabou recuando com relação ao nosso blog, tá? E só para explicar para vocês por que vocês não viram atualizações nele, enfim, eu já até mexi nele pensando em outra coisa, vou até tirar ele do ar. Mas depois, isso no vídeo de número 14, né, a questão do blog. Depois vem o vídeo de número 15, onde a gente denunciou aqui as ameaças da gestão à época que fez com relação ao conselheiro Getúlio, né? E com outros conselheiros também que chegou a acontecer, aqueles que não concordavam com a gestão, enfim, eram ameaças de punição, literalmente, né? Se vocês quiserem acompanhar, vocês vão assistir o vídeo de número 15. E depois a gente fez aqui um vídeo, no vídeo de número 16, a gente fez alguns esclarecimentos com relação ao regime de 6 horas, porque infelizmente isso tem servido, né, de propostas, de propostas indevidas com relação aos candidatos, seja ele a diretor, seja ele reitor, falando de promessas que realmente eles não podem cumprir. Depois a gente tem no vídeo de número 17 críticas a tentativas de retornarmos ao trabalho, né? Vocês devem estar se lembrado que saiu uma portaria de número 830, onde fazia com que todos os servidores eles tivessem que voltar aos trabalhos em meio à pandemia, e ainda que a gente percebia que não tinha condições de ter esse retorno, e simplesmente aconteceu essa portaria exigindo esse retorno de forma abrupta. Senhores, essa forma abrupta, ela não aconteceu na sequência, porque o Consup ele aprovou de forma diversa da portaria. Mas não só isso, tá? Não só isso. Muito mais que isso. Outros fatos também contribuíram para que esse retorno ele não acontecesse como até hoje não aconteceu, que foi justamente o vírus. Ele acabou atacando parte da própria gestão. Alguns estavam assintomáticos, outros pegaram o vírus e foram percebendo que realmente não tinha como retornar. Ou seja, lamentavelmente, eles tiveram que aprender da pior forma possível, de que realmente não tinha como retornar. Agora, por que fizeram isso? Assim, de forma, vamos dizer assim, sem pedir contribuição da sociedade, sem perguntar da comunidade, o que vocês acham? Existe clima? Não existe clima? E aí, de forma unilateral, tomaram essa decisão e da pior forma possível tiveram que retornar com relação a essa decisão. E por fim, as críticas à tentativa de censura que aconteceu com relação à CGU, né? Eu finalizo assim, por enquanto, essa primeira parte. O vídeo de número 18 com relação à crítica da CGU e vídeo de número 17 com relação à tentativa de retornarmos aos trabalhos, tá? Então, senhores, eu gostaria ainda de fazer aqui uma lembrança, trazer aqui uma lembrança das nossas propostas. Enquanto candidato a conselheiro, a gente colocou 4 principais pilares, né? Primeiro, a transparência, com reuniões gravadas e transmitidas na TV IFAM. O controle social, eu acho que esse próprio canal cumpre essa função, né? Uma ferramenta para avaliar os atos da administração. Depois, a participação popular com compartilhamento de informações entre a própria comunidade. E, por fim, a produtividade, constituição de prêmios por produtividade, e que a gente buscava, na verdade, regulamentar o artigo 237, inciso 1º da Lei 8.112. Eu creio que dessas 4 principais pilares, somente a produtividade é que não foi possível fazer muita coisa por ela. Na verdade, a gente não fez nada por ela. Porque como é um assunto, do meu ponto de vista, um pouco complicado, sensível, envolve recursos, etc, etc, então era preciso ter, no mínimo, uma colaboração dentro do Consup. E eu não via isso. Eu não via essa colaboração. As pessoas elas não se ajudavam, principalmente com relação às nossas propostas. As pessoas até se afastavam mesmo da gente. Então, com relação à transparência, a gente até chegou a dar todo o mérito para a gestão, mas, assim, do meu ponto de vista, eu acho que teve 4 ou 5 reuniões em que não foi possível ter essa transmissão, por falta de organização, por falta de vontade, seja lá o que for.
não aconteceu essas transmissões, né? E isso afetou até mesmo o nosso trabalho, porque quando a gente vinha e citava algum ato que aconteceu na reunião, a gente não tinha como recorrer a esses vídeos, tá? A gente pode até lembrar aqui das reuniões secretas, né? Que aconteceu e a gente vai explicar lá na frente. A gente vai relembrar mais lá na frente. Mas, para finalizar, senhores, eu gostaria de dizer o seguinte. Do meu ponto de vista, aqui, dentro desse canal, eu nunca vi coisa igual. Nunca vi coisa parecida. Um gestor, qualquer gestor que seja, pode ser reitor, pró-reitor, diretor, quem quer que seja, vir dar a cara a tapa, colocar o seu canal no YouTube e simplesmente colocar aqui sua opinião sem medo de represália, e não porque a administração não queira, viu, senhores? Não porque a administração não queira. Até houve tentativas, mas a gente simplesmente seguiu em frente e a gente vai estar explicando isso melhor lá na frente. Então, assim, dar a cara a tapa e mostrar ao final de seu mandato, como a gente está fazendo aqui, dar uma explicação, uma satisfação para a comunidade. Eu nunca vi isso acontecer dentro do nosso instituto. Como é que a administração ela prestava conta? Todo final de ano existia o Instituto Soca, eles se reuniam lá, longe de todo mundo, de toda a comunidade, de todos os campos, e prestavam conta entre eles, e não para a comunidade, como aqui a gente vem fazendo rotineiramente. Então, senhores, agora a gente vai falar aqui um pouco sobre as eleições em si, tá? E depois a gente já vai dar sequência aí, fazendo uma análise geral sobre tudo o que aconteceu. A gente vai relembrar, primeiramente, tivemos uma reunião secreta, né? Isso aqui a gente tem batido a exaustão com relação a essa reunião secreta. Eu não consigo entender por que a gestão atual, ela simplesmente esconde essas informações, não dá satisfação nem para a gente, nem para o Consup, ninguém pergunta, ninguém questiona, né? E simplesmente acontece uma reunião secreta dentro de um Estado democrático que se diz de direito, né? Depois tem a falta de participação da comunidade, que também foi latente dentro do processo de construção da norma, estou me referindo, né? No primeiro momento, o primeiro edital nem sequer teve qualquer participação da comunidade. No segundo, somente no final de semana, uma sexta, um sábado e um domingo, algo assim, e ainda assim pela parte da noite com relação à sexta, né? Depois nós temos decisões dos conselheiros, né, sendo tomadas e baseadas em mentiras, né? Ah, Donias, tu é muito forte, tu fala mentira. Senhores, eu não sou uma pessoa do tipo politicamente correta, eu não sou pessoa assim, você já deve ter percebido. Eu gosto de citar o problema pelo nome, eu não gosto de ficar camuflando. Por que eu falo que foi mentira? Porque isso aconteceu em reunião e eu desmenti os conselheiros na frente deles. Eu fiz isso. Depois o conselheiro recuou, reconheceu e depois ainda jogou a culpa em cima de mim, dizendo que eu havia induzido ele ao erro, quando na verdade eu não fiz nada, simplesmente expus. Mas essa não foi a única mentira, também não vou ficar expondo aqui todas as mentiras, mas eu estou dando isso só como exemplo, né, para mostrar como é que foi que aconteceu realmente essas eleições. Então, nós tivemos tentativas da parte da gestão de querer vedar o e-mail, apesar de ela ter passado. Eu creio que esse e-mail ele só passou, primeiro, uma parte graças ao procurador, outra parte graças ao conselheiro Jackson, que também ajudou a apoiar, porque se realmente fosse só da minha parte o apoio, eu tenho certeza que não passaria. E assim, quem acompanhou as reuniões sabe disso, sabe o quão nós fomos boicotados, né? Sabe o quão a gestão ela trabalhava contra a minha pessoa, não contra as minhas ideias, mas contra a minha pessoa, tá? E assim, quem assistiu sabe, né? Agora, quem não assistiu, por que eu estou falando isso? Tem gente vindo nos criticar, e antes de nos criticar, até falar, não tive tempo, o vídeo é muito longo. Senhores, se você não cumpriu com o seu papel mínimo de assistir a reunião, eu já me sinto até ofendido se você quiser me criticar. Porque você está criticando de um assunto que você não conhece.
E tem gente vindo no nosso WhatsApp, e eu não sou contra isso, vindo no nosso WhatsApp, vir criticar, não quer se expor, beleza, a gente não é contra com relação a isso. Mas pelo menos faça o seu papel de assistir, para você criticar com relação ao assunto, ao tema que você conhece. Porque senão aí fica complicado. Mas, avançando aqui, nós vamos falar o seguinte, ó, do meu ponto de vista, uma eleição, ela acontece, ela tem três principais pontos. Primeiro, numa eleição se fala sobre propostas, sobre os seus feitos e os seus defeitos. Propostas, né? Todo mundo tem sua proposta, aquela carta de intenções que a gente falou. Os seus feitos é aquilo que ele fez enquanto gestor, né? Para ele mostrar que ele é uma pessoa competente, ele mostra ele mostra aquilo que ele já fez, né? Olha, eu fiz isso, e aí eu estou demonstrando para vocês que eu tenho competência para fazer o que eu estou propondo, né? Só que uma coisa que ninguém quer saber é sobre os defeitos, né? Ninguém quer saber sobre os defeitos das pessoas. Primeiro porque soa como pessoal, parece assim que eu estou atacando uma pessoa quando eu falo dos defeitos dela, né? Mas eu penso que esse é um elemento importante dentro de uma eleição. Eu penso assim, que quando você vai assinar um contrato, seja um contrato de risco que seja, você não vai assinar um contrato de risco, por exemplo, com um banco, com qualquer empresa, sem antes você querer conhecer o histórico dessa empresa. Essa empresa, qual é o defeito dela? O que ela não costuma cumprir, essa empresa? Eu acho que você vai querer, se você for uma pessoa prudente, você vai querer investigar a vida daquela empresa. É como se você estivesse casando, né? Não faz sentido você querer casar com uma pessoa, por exemplo, e só querer olhar para o lado bom, esquecer o lado ruim dela. Porque depois que casou aí fica complicado, né? Então, assim, é a mesma coisa aqui, né? É como se fosse um casamento que estivesse acontecendo, ainda que temporariamente ali, mas é como se fosse, né? Então, foi baseado nessas premissas de trazer propostas. Eu acho que o gestor tem todo o direito de mostrar as qualidades dele, trazendo seus feitos, mas eu penso que também o outro lado tem o direito, sim, de mostrar os defeitos, porque assim a comunidade coloca na balança aquilo que é pró e contra e pronto, né? E assim ela toma uma decisão, vamos dizer assim, mais consciente. Então, pessoal, no nosso vídeo de número 26, que foi o vídeo mais polêmico, eu acho, até do canal, onde teve maior visualização também, e onde a gente dá mesmo nossa opinião com relação às candidaturas, mas com relação a esse vídeo, muita gente acabou interpretando para o lado errado, dizendo que eu estava fazendo a caveira de um determinado candidato, professor Jaime, coisa do tipo, quando na verdade a gente estava seguindo simplesmente essa premissa. Uma candidatura é feita de feitos, defeitos e propostas. Eu creio que aquele que é governista, aquele que está no sistema, ele vai querer explorar os seus feitos, mas aquele que está fora do sistema vai querer explorar os defeitos. Cada um tem o direito de explorar aquilo que melhor lhe convém, senhores. Eu acredito que, com relação a nosso vídeo, que foi bastante criticado, dizendo, você só está falando mal, fica parecendo até algo pessoal, quando na verdade a gente trouxe fatos, senhores. A gente trouxe as promessas não cumpridas, e todas as promessas, elas não eram promessas assim, poxa, isso é muito difícil de se cumprir. Não eram promessas difíceis de se cumprir. Eram promessas bestas que davam para fazer esse cumprimento e que eu achei interessante a comunidade conhecer. Era pura e simplesmente isso. Agora, com relação à nossa desistência desistência não, que na verdade a gente nunca teve intenção de se recandidatar, né? De candidatar a uma reeleição. Mas, assim, ao longo dos anos, né, enquanto a gente estava aqui à frente desse conselho, eu já estava observando que no atual estrutura, o nosso contexto, a gestão, de um modo geral, ela não fomenta a discussão, a crítica, a participação. E aí eu havia percebido, na verdade, que as próprias pessoas, elas deixavam de nos criticar ou de nos elogiar ou qualquer coisa que seja, de se manifestar de um modo geral. De fato, a manifestação só veio acontecer nesse vídeo, né? A maioria deles, somente nesse vídeo, que é o número de um número 26, onde a gente criticou
a candidatura especialmente do professor Jaime, e assim, eu observava que as pessoas não estavam propensas, porque ou elas estavam com medo, ou elas eram muito pró-gestão, e assim, eu percebia que as pessoas não interagiam, né? E com razão, né? A gente via ataques até mesmo dentro do Consup, quem dirá da comunidade. Olha, se o próprio Consup não soube se defender, por que eu digo isso? Porque depois que o conselheiro foi atacado, especialmente o Getúlio, eu acho que eu só vi mesmo o conselheiro Roberto, né, fazendo uma manifestação contrária com relação àquela proposta da direção lá do campus de Manacapuru. E assim, eu ouvia que os conselheiros estavam com mais medo do que a própria comunidade, né? Então, o que eu posso esperar da comunidade? Uma manifestação se o próprio conselheiro, o próprio Consup estava sendo atacado, né? E não estava tendo o retorno possível. Agora, claro, o próprio resultado das eleições, do meu ponto de vista, eu fiquei realmente decepcionado. Óbvio, isso aí, mas isso aí é algo natural. Porque, olha só, a gente vem denunciando aqui desde o início do nosso canal. Vocês acabaram de ver uma retrospectiva, né? De reuniões secretas, coisas... e a série de coisas que a gente já comentou aqui. E, de repente, a comunidade ela vai lá e confirma, ela vai lá e convalida todas essas ações, né? E, assim, de modo estrondoso, eu diria, né? É claro que isso desmotivou mais ainda, porque apesar de a gente não ter medo, vamos dizer assim, da parte da gestão, mas a gente confessa que existem riscos de a gente estar aqui, né? Existem riscos. De fato, aconteceu algumas vezes, uma vez ou outra, não muitas vezes, mas umas 2 ou 3 vezes, de a gente ser, vamos dizer assim, assediado, né? De forma indireta, entendeu? Então, assim, como a gente tem uma consciência política muito grande, a gente entende que a gente não está fazendo nada de errado aqui à frente, isso daí não nos intimidou tanto. Mas eu pensei assim, poxa, a gente já está correndo risco. A troco de quê? Né? A troco de quê? Se a gente vê, por exemplo, a comunidade cada vez mais, vamos dizer assim, propensa a convalidar os atos e os defeitos da gestão. Aí você vai dizer assim, não, Denise, é porque o professor Jaime, ele é contra esses erros aí que você citou. Poxa, senhores, se vocês acreditam nisso mesmo, se você acredita mesmo, de verdade, que o professor Jaime vai dar liberdade de expressão, vai ser a favor, não vai... Poxa, então vocês não estão acompanhando o nosso canal. Simplesmente eu percebo isso. Vocês não estão acompanhando o nosso canal. Porque no próprio dia em que ele diz que vai dar liberdade de expressão, ele classifica a crítica de construtiva e positiva. Cadê esse? Que liberdade é essa? Quer dizer, então, que se eu discordar dele vai ser crítica destrutiva? Vocês estão entendendo? Então, assim, eu percebi assim, que é um risco, para mim, desnecessário estar aqui. Além do mais, a gente não tem um ambiente de debate por parte da gestão, né? A gente não tem visto expectativa de melhoria com relação a isso, por todo o contexto, tá? E é só para explicar para os senhores o porquê de a gente estar desistindo e fechando também o canal. Agora, o nosso mandato ele vai continuar até o fim, tá? A gente só não vai fazer prestações de contas, como a gente vinha vindo aqui, até porque as demais demandas elas não são, do meu ponto de vista, assim, tão relevantes como eram as eleições, né? E aí a gente já está no final do mandato mesmo, a gente vai só cumprir o final do mandato e até o último dia, mas a gente termina e finaliza aqui a nossa prestação de conta para os senhores. De todo modo, apesar do resultado ser bastante desfavorável, a gente agradece o apoio incondicional de algumas pessoas, né? Algumas pessoas apoiavam a gente assim de forma bem, vamos dizer assim, mais fortes. E independentemente de qualquer coisa, independentemente do resultado, a gente não guarda mágoa de ninguém, a gente não continua ainda colegas de trabalho, não tem por que ficar acreditando, tu me traiu, isso, aquilo, não. Isso aí não tem nada a ver comigo, tá, senhores? Não tem nada a ver comigo, é apenas um resultado de uma eleição
que do meu ponto de vista contrariou o meu pensamento, mas a vida que segue, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês e a gente se vê por aí. Valeu, um abraço.